Capítulo 1. O acordo com o diabo no banheiro do posto. Eles achavam que você era burro demais para perceber que o preço da sua gasolina pagava a lagosta de um jantar em Paris. É assim que eles operam. No escuro, enquanto você conta os centavos para fechar o mês. O plano era perfeito, porque era invisível. Mas todo plano perfeito tem um erro. E o erro deles foi achar que o Brasil era o quintal privado de meia dúzia de engravatados. A história que o Jornal Nacional te contou é limpinha, editada, com trilha sonora de herói. A verdade? A verdade cheira a óleo diesel, banheiro de posto de beira de estrada e papel moeda mofado. Tudo começou num lugar chamado Posto da Torre, em Brasília. Um lugar comum, onde qualquer um pararia para tomar um café ruim. Mas ali, entre bombas de combustível e cheiro de asfalto quente, o coração do Brasil estava sendo drenado. Alberto Youssef, 56 anos, não parecia o homem que poderia derrubar uma república. Ele tinha aquele rosto inchado de quem vive à base de café e ansiedade. Camisas sociais que pareciam sempre um pouco maiores que o corpo, escondendo suor frio de quem carrega segredos que valem bilhões. Ele era o doleiro, o homem que fazia o dinheiro atravessar a rua sem deixar rastro. Para Youssef, o crime não era uma escolha moral, era um fluxo de caixa. Ele era o sangue circulando nas veias de um monstro que a gente nem sabia que existia. Quando a Polícia Federal bateu na porta dele em março de 2014, eles não esperavam encontrar o que encontraram. Não eram apenas notas de R$100. Eram malas que não fechavam. Paredes falsas que cuspiam dinheiro. Você consegue imaginar a cena? Agentes federais, acostumados com o crime comum, parados diante de pilhas de notas que poderiam sustentar uma cidade inteira por um ano. E ali, no meio daquela papelada técnica, um nome apareceu, quase irrelevante, um detalhe que qualquer um deixaria passar. Uma offshore chamada Smith & Nash Real Estate. Guarde esse nome. Ele parece um erro de digitação num relatório chato, mas é a chave de ouro que eles iam usar, anos depois, para trancar a porta da justiça por dentro. Mas o sistema é esperto. Ele se protege. Enquanto a polícia contava as notas, os donos do poder já estavam se mexendo. Você lembra do áudio do Romero Jucá? Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Ele não estava sugerindo uma solução. Ele estava descrevendo o funcionamento da máquina. Eles queriam estancar a sangria. A sangria deles, claro. Porque a sua, a minha, essa nunca parou. Youssef sabia disso. Ele olhava para os agentes com um cinismo de quem já tinha sido preso e solto tantas vezes que a delegacia parecia uma sala de espera de aeroporto. Ele sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Ele sabia quem tinha recebido cada centavo daquelas malas. E ele sabia que no Brasil, a verdade é a única mercadoria que você pode usar para comprar sua liberdade quando o cerco aperta. A gente gosta de acreditar que existe uma linha clara entre o bem e o mal. Mas ali, no Posto da Torre, a linha era um borrão de graxa. O doleiro não operava sozinho. Ele precisava de alguém dentro da maior empresa do país. Alguém com a caneta na mão e a alma à venda. E ele tinha. Paulo Roberto Costa, o Paulão. Um homem de 60 anos, com cara de avô bondoso e um apetite voraz por porcentagens. Enquanto você via a propaganda da Petrobras na TV, falando de soberania e futuro, o Paulão estava numa sala climatizada, decidindo quanto do seu imposto ia virar propina. Era um mecanismo de relógio.
Cada contrato, cada obra, cada parafuso comprado pela estatal tinha um pedágio. E o pedágio não era para as estradas que você usa. Era para manter o luxo de quem nunca pegou um ônibus na vida. A gente sente, lá no fundo, que tem algo errado, não sente? Aquela sensação de que o jogo está marcado. O que a Lava Jato revelou não foi uma falha no sistema. Foi o sistema, funcionando exatamente como foi projetado. O posto da torre era só o bueiro por onde a sujeira começou a transbordar. Mas o que estava lá embaixo, nas galerias escuras do poder, era muito mais podre do que qualquer um de nós ousou imaginar. Eles tentaram nos convencer de que era uma investigação técnica, mas para entender como o Brasil foi vendido por baixo da mesa, a gente precisa olhar para o homem que sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Capítulo 2. Os arquitetos da miséria. Enquanto você suava no ônibus para pagar o boleto da luz, o Marcelo Odebrecht decidia, num jantar regado a vinhos de R$ 5.000, qual estado brasileiro ele iria comprar naquela semana. Marcelo, 46 anos, era chamado de o Príncipe, e o apelido não era à toa. Ele não caminhava, ele flutuava pelos corredores do poder com a arrogância de quem sabe que o PIB do país dependia da sua assinatura. Para Marcelo, o Estado brasileiro era apenas uma subsidiária da Odebrecht. Ele tinha um olhar intenso, fixo, de quem está sempre calculando 3 jogadas à frente. Ele não via pessoas, ele via ativos. E os ativos mais valiosos dele eram os políticos que ele alimentava com o dinheiro que saía do seu bolso. Mas vamos sair um pouco dos escritórios de mármore de São Paulo e ir até Itaboraí, no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar do Comperj? Era para ser o maior complexo petroquímico da América Latina. O sonho do Brasil potência. Milhares de operários, pais de família, se mudaram para lá com a esperança de uma vida digna. Eles construíram escolas, abriram mercadinhos, investiram tudo o que tinham. Hoje, Itaboraí é um cemitério de concreto. Esqueletos de ferro enferrujando sob o sol, enquanto as famílias que perderam tudo olham para o vazio. O contraste dói, não dói? De um lado, o Marcelo Odebrecht em sua cela de luxo, que mais parecia um escritório. E do outro, o operário que não tem como colocar comida na mesa, porque a obra parou. A obra não parou por falta de dinheiro. Ela parou porque o dinheiro foi desviado para pagar o estilo de vida de quem nunca sujou as mãos de graxa. O Clube das Empreiteiras funcionava como um campeonato de futebol arranjado. Eles se reuniam e decidiam: essa refinaria é sua, aquela ponte é minha. Não existia concorrência. Eles superfaturavam os contratos em 20%, 30%, e o governo pagava sem questionar. Por que questionaria? Se uma parte generosa desse valor voltava para o bolso dos próprios políticos, em forma de doação de campanha ou dinheiro vivo. Alberto Youssef era o maestro dessa orquestra de horrores. Se o Marcelo Odebrecht era o arquiteto, Youssef era o mestre de obras da corrupção. Ele fazia o dinheiro circular. Ele era o cara que sabia transformar R$ 1 bilhão em nada aos olhos do Banco Central. Ele usava laranjas, empresas de fachada e contas em paraísos fiscais para garantir que o clube nunca ficasse sem oxigênio. E no meio dessa ostentação, os mimos eram obscenos. Você consegue imaginar ganhar um presente de aniversário de $100.000? Não estou falando de um carro. Estou falando de um relógio. Um Patek Philippe de ouro, dado a um diretor da Petrobras que quase ninguém conhecia fora dos círculos técnicos. Um relógio que custa o que um trabalhador brasileiro médio leva 30 anos para ganhar.
Esse relógio não serve para marcar o tempo. Ele serve para marcar quem é o dono de quem. Ele é o símbolo de uma corrupção que se tornou hereditária. Um estilo de vida que passa de pai para filho, enquanto a gente herda as dívidas que eles deixam. A gente olha para esses números, bilhões aqui, trilhões ali, e eles parecem abstratos. Mas a corrupção não é abstrata. Ela tem rosto. É o rosto da criança que estuda numa escola sem teto, porque o dinheiro do Fundeb foi parar numa conta na Suíça. É o rosto do idoso que morre na fila do SUS, porque o equipamento de radioterapia nunca foi comprado. O Marcelo Odebrecht não roubava apenas dinheiro. Ele roubava o futuro de uma geração inteira. Ele era metódico. Tinha o hábito obsessivo de anotar tudo em pequenos pedaços de papel. Mensagens cifradas, que ele achava que ninguém entenderia. Ele acreditava que era intocável, porque o sistema o protegia. E por muito tempo, ele estava certo. Quem teria coragem de prender o homem que financiava todos os partidos, da direita à esquerda? Quem ousaria desafiar o príncipe? O que Marcelo não percebeu é que o mecanismo que ele ajudou a construir estava começando a canibalizar seus próprios membros. Quando o cheiro de queimado ficou forte demais para ser ignorado, as peças começaram a cair. E o castelo de cartas, construído com o suor de Itaboraí e o cinismo de São Paulo, tinha uma carta solta. Uma peça que achava que seria protegida, mas que foi jogada aos leões para salvar o resto da matilha. Só que o castelo de cartas tinha uma carta solta, e ela atendia pelo nome de Paulo Roberto Costa. Capítulo 3. O duto que nunca fechava. Tudo começou com o Range Rover Evoque, um presente de R$250 mil, que foi o fio solto que desfiou o tapete de toda a República. Pode parecer pouco, perto dos bilhões que viriam depois, mas foi esse carro, entregue por Youssef ao diretor Paulo Roberto Costa, que provou o que todo mundo suspeitava. A diretoria da maior estatal do país estava à venda. Quando Paulão foi preso, o Brasil viu algo inédito. Um diretor da Petrobras, o homem que comandava o setor de abastecimento, sentado diante de procuradores, pronto para abrir o bico. Ele não fez isso por patriotismo. Ele fez por medo. Medo de passar o resto da vida numa cela fria, longe do luxo que o dinheiro sujo lhe proporcionou. Ele foi o primeiro grande dominó a cair, e o barulho foi ensurdecedor. A matemática do crime era simples e cruel. 3%. Esse era o número mágico. Em cada contrato da Petrobras, 3% eram destinados à propina. Parece pouco? Pense bem. Estamos falando de contratos de bilhões. 3% de 1 bilhão são 30 milhões de reais. Dinheiro que saía diretamente do caixa da empresa e, consequentemente, do seu bolso, para alimentar os caixas de partidos como o PT, o PMDB e o PP. Era uma democracia financiada pelo roubo institucionalizado. Paulo Roberto Costa descrevia o esquema com uma naturalidade que dava nojo. Para ele, receber milhões em contas na Suíça era como receber um bônus de eficiência. Ele falava de repatriação de 139 milhões de reais, como se estivesse falando de trocar o óleo do carro. Essa é a parte que eles não te contam. Para esses homens, a lei é apenas uma sugestão. Eles vivem em um Brasil diferente do nosso. Um Brasil onde a caneta de um diretor vale mais do que a Constituição. Enquanto isso, em Curitiba, um juiz de primeira instância começava a ganhar os holofotes. Sérgio Moro, 42 anos na época, tinha aquela voz anasalada, monossilábica, e uma postura que muitos confundiram com a austeridade messiânica. Ele parecia o herói que o Brasil pedia aos céus.
o justiceiro que finalmente colocaria os tubarões na cadeia. O Jornal Nacional mostrava as operações com trilha de filme de ação, as prisões sendo feitas ao vivo, o japonês da Federal se tornando meme. Mas enquanto a mídia focava no espetáculo, os autos do processo escondiam algo estranho. A origem do dinheiro, os caminhos que ele percorria, tudo parecia estar sendo direcionado para um alvo específico. A versão oficial dizia que a justiça era cega e igual para todos. Mas se você olhasse de perto, veria que alguns nomes eram mencionados constantemente, e outros, igualmente envolvidos, pareciam protegidos por uma névoa de silêncio. A gente sentia uma esperança perigosa naquela época, não sentia? Finalmente, alguém estava fazendo alguma coisa. O Paulão entregando os políticos, o Youssef entregando o Paulão, e o Moro assinando os mandados. Parecia o fim da impunidade. Mas a verdade é que a corrupção no Brasil não é um problema de algumas maçãs podres. É o solo que está contaminado. O duto que nunca fechava não era apenas físico. Não era só o petróleo correndo nas refinarias. Era um duto de influência. Um duto que ligava o gabinete da presidência às garagens das empreiteiras. E, para manter esse duto aberto, eles precisavam de silêncio. Quando o silêncio acabou, eles trocaram a estratégia. Se não podiam esconder o crime, eles iriam controlar a investigação. Você já parou para pensar por que, de repente, todos os grandes segredos do país estavam sendo revelados em Curitiba e não em Brasília? Por que um juiz de primeira instância tinha tanto poder sobre o destino da nação? A gente queria acreditar na justiça. A gente precisava acreditar. Mas no fundo, aquela desconfiança que o brasileiro tem no DNA começava a apitar. Algo não encaixava. A investigação parecia perfeita, heróica, mas tinha algo estranho no modo como as peças estavam sendo movidas no tabuleiro de Curitiba. Capítulo 4. O Teatro da Justiça. No Brasil, a justiça não é cega. Ela escolhe muito bem para quem ela quer piscar o olho antes de dar o golpe. Você lembra daquela sensação em 2015, 2016? A gente ligava a televisão e parecia que o país finalmente estava sendo passado a limpo. Era como um filme de ação, com trilha sonora épica no Jornal Nacional e heróis de toga preta descendo de helicópteros. Mas o que ninguém te contou é que enquanto você batia panela na janela, o roteiro desse filme estava sendo escrito nos bastidores de um tribunal em Curitiba. E o objetivo não era apenas prender ladrões. O objetivo era criar um espetáculo tão grande que você não percebesse as mãos leves agindo por debaixo da mesa. Sérgio Moro, aquele juiz de 42 anos, com voz anasalada e terno sempre impecável, não queria apenas julgar processos. Ele queria ser o protagonista. Ele entendeu, antes de todo mundo, que no Brasil a opinião pública vale mais do que o Código Penal. E para ganhar a opinião pública, ele precisava de show. As prisões não eram feitas de madrugada, no silêncio, como manda a descrição judicial. Elas eram agendadas para o horário do Bom Dia Brasil. As câmeras já estavam lá, posicionadas, esperando o alvo ser levado para o camburão. Era o Teatro da Justiça, onde a sentença era dada no Twitter muito antes de chegar ao papel. E quem era o diretor de marketing desse espetáculo? Deltan Dallagnol, o procurador da República com cara de bom moço e um PowerPoint que virou piada nacional, mas que na época foi uma arma de destruição em massa. Você lembra daquela imagem? Um monte de setinhas apontando para um único nome no centro. Não precisava de prova cabal ali. Precisava de uma narrativa. Dallagnol não falava como um promotor. Ele falava como um coach de vendas. Ele estava vendendo uma ideia.
a de que eles eram os únicos homens honestos em um país de pecadores. Mas, para manter essa imagem de justiceiros, eles começaram a atropelar a única coisa que separa a civilização da barbárie: a lei. O sistema permitiu que o juiz e o procurador jogassem no mesmo time. Imagina um jogo de futebol, onde o juiz da partida combina com o centroavante do time A como ele deve cobrar o pênalti para enganar o goleiro. Era exatamente isso que estava acontecendo. Moro orientava Dallagnol sobre qual testemunha ouvir, qual prova anexar, qual operação deflagrar. Eles não estavam buscando a verdade. Eles estavam construindo um caso. E quem ousasse questionar os métodos era imediatamente carimbado como defensor de bandido. A mídia, alimentada por vazamentos seletivos e criminosos, destruía a reputação de qualquer um que apontasse que o rei estava nu. Você sentiu isso? Não sentiu? Aquela euforia de ver os poderosos na cadeia. Mas você já parou para pensar por que alguns poderosos eram presos com direito à transmissão ao vivo, enquanto outros, com provas muito mais pesadas, continuavam dando ordens em Brasília? A espetacularização servia para cegar. Enquanto a gente focava no triplex ou no sítio, os verdadeiros arquitetos do mecanismo estavam rindo. Eles sabiam que, se a justiça é feita para a plateia, ela perde o rigor técnico. E sem rigor técnico, qualquer condenação vira fumaça no primeiro sopro de um tribunal superior. Os advogados de defesa, aqueles que cobram milhões e circulam pelos tapetes vermelhos do STF, sabiam disso desde o primeiro dia. Eles viam as falhas. Eles viam as nulidades sendo plantadas como sementes que brotariam anos depois. Mas Moro e sua força-tarefa não ligavam. Eles tinham o apoio das ruas. Eles tinham as capas de revista. Eles achavam que eram intocáveis, porque o povo os chamava de heróis. Só que no direito, o como você prende é tão importante quanto quem você prende. E eles estavam prendendo do jeito errado, de propósito ou por pura soberba messiânica. A condução coercitiva de um ex-presidente, levado para depor num aeroporto cercado de policiais, como se fosse fugir a qualquer momento, foi o ápice desse marketing. Não era necessário, juridicamente falando, mas era necessário para a imagem. É o troféu que a classe média queria ver na estante. Só que cada vez que eles esticavam a corda da lei para satisfazer o desejo de vingança da sociedade, a corda ficava mais fina. E cordas finas arrebentam. O que a gente não percebia é que esse justiceirismo estava criando um monstro. Um sistema onde o devido processo legal era luxo. E a delação premiada, muitas vezes obtida sob tortura psicológica em prisões preventivas eternas, virou a única prova necessária. Ou você entrega quem a gente quer, ou você apodrece aqui. Era o recado implícito nas celas de Curitiba. E muita gente entregou o que eles queriam ouvir, não necessariamente o que aconteceu. A verdade foi sendo moldada para caber no PowerPoint. Mas enquanto o Brasil aplaudia os novos heróis, nos porões do Telegram, o plano real estava sendo traçado. E ele era muito mais sujo do que um simples acordo de cavalheiros. Capítulo 5. A camada oculta. Os donos do jogo. Você achou mesmo que um juiz de primeira instância derrubaria o sistema sozinho, sem a ajuda de quem realmente manda no mundo? Se você acreditou que a Lava Jato foi apenas o esforço heróico de meia dúzia de rapazes de Curitiba, eu sinto te dizer, você caiu na maior peça de desinformação da história recente. Para entender o que aconteceu, a gente precisa olhar para fora. Precisamos olhar para o norte. Porque enquanto a gente achava que estava limpando a casa,
Tinha gente grande, interessada em levar os móveis embora. A Vaza Jato, aquele vazamento colossal de mensagens trocadas entre Moro e os procuradores, não revelou apenas a tabelinha ilegal entre juiz e acusação. Ela revelou algo muito mais sinistro: a presença constante e informal de agentes do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, DOJ, dentro da investigação brasileira. Sem registro oficial, sem passar pelo Ministério da Justiça, sem autorização do Itamaraty, agentes estrangeiros circulavam por Curitiba como se estivessem no quintal de casa, orientando como quebrar o sigilo de empresas brasileiras que eram concorrentes diretas das gigantes americanas. Por que os Estados Unidos teriam tanto interesse em ajudar a prender corruptos no Brasil? Por bondade? Por ética? Não seja ingênuo. A Lava Jato destruiu a engenharia pesada brasileira. Empresas como a Odebrecht e a Camargo Correia, que ganhavam licitações na África, na América Latina e até nos Estados Unidos, foram desmanteladas. O crime delas era real. A corrupção existia, mas a punição foi desenhada para aniquilar o setor produtivo nacional, não apenas para punir os donos das empresas. Enquanto os executivos brasileiros iam presos, as empresas americanas de engenharia e petróleo abriam o champanhe. O pré-sal, aquele tesouro que diziam ser o passaporte para o futuro do Brasil, estava de repente em liquidação. E a mídia? A mídia brasileira, que adora um herói com sotaque estrangeiro, ignorou solenemente as digitais de Washington no processo. Glenn Greenwald, o jornalista que revelou as mensagens, foi caçado como se fosse o criminoso, enquanto os procuradores, que combinavam estratégias com estrangeiros, eram tratados como santos. As mensagens no Telegram eram claras. Eles se chamavam de russos, usavam codinomes e riam da facilidade com que manipulavam a opinião pública. Moro não era um juiz. Ele era um ativo geopolítico. Mas tem algo ainda mais incômodo. Se a Lava Jato era sobre acabar com a corrupção, por que certos nomes nunca foram tocados, apesar das provas serem idênticas? Por que o pessoal do Centrão, aqueles políticos que sobrevivem a todos os governos, continuavam operando nas sombras, enquanto apenas um lado do espectro político era moído pela máquina de Curitiba? A resposta é simples. A seletividade era a alma do negócio. Para o mecanismo sobreviver, ele precisava entregar algumas cabeças em troca da preservação do corpo. E Moro e Dallagnol sabiam exatamente quais cabeças entregariam o maior índice de audiência. Você lembra daquela lista da Odebrecht, com mais de 300 nomes de políticos? Quantos deles realmente foram para trás das grades? Uma fração mínima. A maioria dos processos foi enviada para a Justiça Eleitoral, onde o tempo é lento e a prescrição é o destino certo. O objetivo nunca foi uma limpeza geral. O objetivo era um rearranjo de forças. Eles queriam tirar quem estava no poder para colocar quem eles pudessem controlar. Ou pior, quem estivesse alinhado com os interesses de quem financiava o show por trás das cortinas. A colaboração informal com o FBI permitiu que bilhões de reais em multas pagas pelas empresas brasileiras fossem parar em fundos nos Estados Unidos, em vez de ficarem no Brasil para compensar o prejuízo que a corrupção causou ao nosso povo. Dallagnol tentou até criar uma fundação privada, gerida por ele mesmo, para administrar 2,5 bilhões de reais desse dinheiro. Você consegue imaginar o nível de audácia? O caçador de corruptos querendo gerir um fundo bilionário com o dinheiro da corrupção que ele mesmo investigou. O sistema não estava sendo combatido. Ele estava sendo privatizado por uma nova elite de toga. Enquanto isso, o Brasil real sangrava. O desemprego disparava, porque as obras pararam. A economia travou,
porque ninguém mais tinha coragem de assinar um contrato. E a gente, aqui embaixo, continuava discutindo se o juiz era bonito ou se o procurador era crente. Eles nos deram o pão e o circo da indignação, para que não víssemos o banquete que estava sendo servido nos andares de cima. A Lava Jato não foi uma operação contra o crime. Foi uma operação de transferência de poder e de soberania. E o golpe final viria de onde a gente menos esperava. Ou talvez de onde a gente sempre soube que viria. Porque o objetivo nunca foi acabar com a corrupção. O objetivo era trocar quem estava com a chave do cofre. Capítulo 6. O clímax. O retorno do mecanismo. Lembra daquele relógio de $100 mil que eu te falei lá no começo? Aquele Patek Philippe que um diretor da Petrobras ganhou de presente? Pois é, ele ainda marca a hora certa no pulso de quem deveria estar atrás das grades. E a hora que ele marca agora é a hora da impunidade total. O castelo de cartas que Moro e sua turma construíram não caiu por acaso. Ele foi implodido por dentro, usando as mesmas falhas que os heróis deixaram pelo caminho, por pura arrogância. A grande revelação que ninguém quer que você conecte é esta: a Lava Jato não morreu porque falhou. Ela morreu porque funcionou bem demais até chegar em quem não podia ser tocado. E quando ela encostou nos deuses do Olimpo, jurídico e político, o sistema ativou seu protocolo de defesa. Lembra daquela offshore que eu mencionei no capítulo 1? A Smith Nash Real Estate. No início, ela era só um nome num papel de Youssef. Mas foi através dessa conta que se provou que a jurisdição de Curitiba era uma farsa técnica. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que antes aplaudiam a operação para não ficarem mal com a opinião pública, de repente descobriram o garantismo. Eles usaram as mensagens vazadas da Vaza Jato, aquelas que mostravam Moro combinando sentenças, não para punir o juiz, mas para anular tudo o que ele fez. Foi a jogada de mestre do mecanismo. Ao provar que o juiz foi parcial, eles não apenas soltaram quem era inocente por falta de provas, eles soltaram todo mundo. Os bilhões recuperados, muitos tiveram que ser devolvidos ou as multas foram suspensas. As confissões foram anuladas. É como se os últimos 10 anos nunca tivessem acontecido. O impacto humano disso é uma ferida aberta que não para de sangrar. Enquanto os processos eram anulados por erros de CEP ou suspeição, o Brasil contabilizava o prejuízo. O DIEESE calculou que a Lava Jato e o modo como ela paralisou o país custaram 4,4 milhões de empregos. 4.400.000 famílias que perderam tudo, porque o combate à corrupção foi feito como um espetáculo de demolição, e não como uma cirurgia de precisão. Os bilionários das empreiteiras fizeram seus acordos de leniência, pagaram multas que representam uma fração do que roubaram, e hoje vivem em suas mansões de luxo, rindo da nossa cara. Você consegue sentir o soco no estômago? Ver o mesmo político que aparecia em delações premiadas, com provas de malas de dinheiro e contas na Suíça, sendo solto porque o processo não deveria ter corrido em Curitiba. A justiça brasileira se tornou um labirinto de tecnicalidades, onde só quem tem os melhores advogados encontra a saída. A Smith Nash Real Estate foi a chave desse labirinto. Um detalhe técnico usado para invalidar anos de investigação. O sistema se autocurou. Ele expeliu o corpo estranho, a Lava Jato, e voltou a operar com uma eficiência ainda maior,
agora blindado por novas leis que tornam quase impossível investigar um poderoso. E o relógio Patek Philippe? Ele reapareceu. Não em um leilão de bens apreendidos, mas no pulso de um dos réus soltos, num jantar em Brasília, comemorando a vitória da democracia. Para eles, democracia é o direito de roubar sem ser incomodado. Para você, é o direito de pagar a conta. A frustração que você sente não é paranoia. É a percepção clara de que fomos usados. Fomos a massa de manobra que deu apoio popular para uma briga de gangues. E a gangue que venceu é a que sabe usar a toga para esconder a lama. O cenário é desolador. As empreiteiras mudaram de nome, fizeram um rebranding e já estão ganhando novas licitações bilionárias. Os políticos que foram filmados recebendo propina agora ditam as regras de como o dinheiro público deve ser gasto. E quem tentou investigar? Estão sendo investigados. O mundo deu voltas e parou exatamente no mesmo lugar. Só que agora o asfalto está mais esburacado e o povo mais pobre. A Lava Jato não foi o fim da corrupção. Foi o treinamento que o mecanismo precisava para nunca mais ser pego. Eles aprenderam onde erraram. Eles aprenderam que não podem deixar um juiz de primeira instância crescer demais. Eles aprenderam que a mídia é volúvel. E, principalmente, eles aprenderam que o brasileiro esquece rápido. Mas você não esqueceu, não é? Você ainda sente o cheiro de queimado. Capítulo 7. O silêncio dos culpados. Apague as luzes, olhe pela janela e me diga: você realmente acha que o Brasil mudou? Ou eles só trocaram o cenário do teatro? Se você olhar para onde estão os protagonistas dessa história hoje, a resposta vai te dar um calafrio na espinha. Sérgio Moro virou político, usando a fama que conseguiu no tribunal para garantir um cargo e um foro privilegiado. A mesma coisa que ele dizia combater. Deltan Dallagnol seguiu o mesmo caminho, até ter seu mandato cassado pelo mesmo sistema que ele achou que tinha domado. Eles não mudaram o Brasil. O Brasil os engoliu e os cuspiu de volta como peças comuns do tabuleiro. Enquanto isso, os donos das empreiteiras continuam em suas mansões, protegidos por acordos de leniência que agora estão sendo revisados para ficarem ainda mais baratos. A corrupção não acabou. Ela apenas se tornou mais sofisticada. Ela aprendeu a ser legalizada. Hoje, o que antes era propina por debaixo da mesa, muitas vezes entra como emenda parlamentar ou consultoria. O mecanismo se adaptou. É o efeito Orloff. O futuro do Brasil é o passado que a gente não teve coragem de resolver de verdade. A gente vive num ciclo eterno, onde o herói de hoje é o vilão de amanhã, e o vilão de ontem é o ministro de depois de amanhã. O silêncio que paira sobre Brasília hoje não é o silêncio da paz, é o silêncio do pacto. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Como disse Romero Jucá, naquele áudio que a gente teimosamente achou que era o fim deles. Na verdade, era só o começo da retomada. Eles estancaram a sangria deles. A nossa continua, em cada imposto que não volta em serviço, em cada obra superfaturada que nunca termina. Onde estão os bilhões recuperados? Parte se perdeu na burocracia. Parte foi usada para pagar as multas das próprias empresas que roubaram. E outra parte simplesmente desapareceu nas dobras do sistema. O povo brasileiro ficou com a conta do espetáculo. Uma economia destroçada, uma política polarizada ao extremo e a sensação amarga de que a justiça é uma mercadoria de luxo. A porta que a Lava Jato abriu
não foi a da moralidade. Foi a da percepção de que o sistema é imbatível quando decide se proteger. A verdade é que a corrupção no Brasil é hereditária. Ela passa de pai para filho, de diretoria para diretoria, como o relógio Patek Philippe que mencionei. É um estilo de vida. E enquanto a gente acreditar que um único homem, um salvador da pátria ou um juiz-herói vai resolver o problema, a gente vai continuar sendo o palhaço desse circo. O mecanismo só vai parar quando a gente entender que o inimigo não é um partido ou uma pessoa, mas a estrutura que permite que o dinheiro público seja tratado como patrimônio privado de quem detém a caneta. Hoje, os tribunais estão quietos. As manchetes sobre malas de dinheiro diminuíram. Mas pergunte a si mesmo: o dinheiro parou de correr? Ou eles só aprenderam a esconder melhor os rastros? O silêncio dos culpados é o barulho mais alto que existe no Brasil de hoje. É o som da vitória de quem sabe que no final das contas, o sistema sempre vence. Comenta aqui embaixo. Em que momento exato você percebeu que a Lava Jato não era sobre justiça, mas sobre poder? Em que momento o seu ceticismo gritou mais alto que a trilha sonora do telejornal? Eu quero saber se você também sentiu o cheiro de queimado antes do incêndio começar. Ou se você, como milhões de nós, acreditou que o Brasil tinha jeito. A gente precisa falar sobre isso, porque o próximo ato do teatro já está sendo ensaiado. E o público, como sempre, somos nós. A luz do posto de gasolina continua acesa. O relógio continua marcando as horas no pulso certo. E o mecanismo nunca para de girar. A única pergunta que sobra é: quem será o próximo a nos vender a ilusão de que tudo vai mudar, enquanto tudo permanece exatamente como sempre?